E o texto para a nossa meditação hoje está no livro de Lucas, capítulo 22, versos 60 a 62, que fala justamente desse momento importante da vida de Pedro, em que Jesus havia predito a ele que ele negaria, mas Pedro disse: não te negarei. E Jesus aqui, mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra, como o Senhor lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Esse amargamente de Pedro é o arrependimento que trouxe. O olhar de Cristo transformou a vida de Pedro. Jesus olhou para Pedro. A palavra fala que Jesus fixou os olhos em Pedro. E Pedro saiu dali, lembrando-se de tudo que Jesus havia dito a ele, e chorou amargamente. A palavra fala que Pedro chorou amargamente. E esse choro de Pedro trouxe a Pedro a salvação. Porque Pedro, diferente do que Judas fez, quando percebeu o seu erro, Judas foi se enforcar, não por arrependimento, mas sim por remorso. É um comentário da nossa irmã Eloise. Mas Pedro, ele se arrependeu e ele foi chorar amargamente. No outro momento que Pedro tem com Cristo, e Jesus fala para ele assim: Pedro, tu me amas? Já depois da ressurreição: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta mais uma vez, 3 vezes. Ou seja, Deus deu a oportunidade, Cristo deu a oportunidade. Assim como Pedro teve a oportunidade de negá-lo 3 vezes, Jesus deu a oportunidade dele 3 vezes dizer que o amava. Amém. Como a sua redenção. Pensa nisso. E eu quero perguntar para você que está aqui na igreja hoje, também para você que está em casa: já sentiu o olhar de Cristo em sua vida? Já sentiu Jesus olhando para você, te perdoando, te amando, fazendo da sua vida melhor? Amém. Foi isso que Pedro sentiu. O choro de Pedro era um choro para a salvação, era um choro para a vida. E essa questão do olhar de Jesus em nossas vidas, ele é muito importante, ele é impressionante. O olhar de Cristo para mim e para você pode mudar a nossa vida em um simples ato. E muitas vezes, alguns de vocês que estão nos ouvindo já sentiu esse olhar. Se você não sentiu o olhar de Cristo mudando a situação da sua vida, se você ainda não sentiu o olhar de Jesus tocando você, você precisa sentir. Você precisa ter mais intimidade com Cristo, e a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Você precisa sentir o olhar de Jesus penetrar o seu coração e mudar a sua história. Porque a palavra fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E aí os pensadores bíblicos e alguns pastores, eles têm colocado essa questão muito para a questão do comportamento da pessoa. E é certo, mas o olhar de Cristo na minha vida não muda só o meu comportamento. O entrar de Cristo em meu coração não muda só o meu comportamento. O entrar de Cristo em meu coração muda o meu sentimento. Porque mudança de comportamento sem mudança de sentimento não adianta. Eu tenho que sentir Jesus em minha vida. Eu tenho que sentir que Ele atua em mim. Eu tenho que sentir que Jesus me transformou. Amém. E o olhar de Cristo, ele chega em nossa vida, em nosso coração dessa forma, forte, penetrante, assim como foi no olhar que ele teve para com Pedro. E Pedro se sentiu triste. Pedro se sentiu arrependido. E esse é um sentimento que a Bíblia fala que a gente tem que sentir. O sentimento de arrependimento pelos nossos erros. E Pedro sabia que tinha errado, lembrou-se da advertência de Cristo e chorou amargamente. Falando mais um pouco sobre olhar, quero lembrar de quando Salomão construiu o templo. Quando Salomão construiu o templo e ele fez a oração ao Senhor da dedicação do templo, falou: Senhor, que os teus olhos fiquem neste templo dia e noite. E isso aconteceu. O Senhor falou: os meus olhos estarão neste templo. Mas antes o Senhor fez uma advertência que a gente conhece, que está lá no livro de 2 Crônicas. No livro de 2 Crônicas tem a advertência que o Senhor faz ao povo. Ele fala um verso que a gente conhece muito bem, mas eu vou ler na palavra. Abre em 2 Crônicas, vamos se limitar aos versos, capítulo 7.
14 e 15, 2 Crônicas 7, 14 e 15. E aí a gente vai justamente comentar isso daqui. Crônicas fica logo depois de Reis. E ele fala que os meus olhos estarão sobre vocês, mas Jesus faz uma advertência. 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14 e 15. Espero que todos tenham encontrado. Agora eu estou enxergando melhor, tá? Peço desculpas à igreja. Tá? O microfone, nós não usamos o mesmo microfone. Aqui eles são extremamente organizados. Os microfones são higienizados e cada um que entrou aqui usou o seu microfone. E aí fala assim, ó. E ainda faz parte dessa aliança de Salomão com Deus e o povo sobre o templo. E aí no 7,14 fala assim, Deus fala para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e converter-se dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a terra. Estarão abertos o quê? Os meus olhos e atentos os meus ouvidos a toda a oração que se fizer neste lugar. Amém. O Senhor fala para mim e para você o que falou para Salomão e para todo o povo de Israel nesse momento, que se os nossos olhos estiverem no Senhor, através da obediência, através da oração, através da leitura da palavra, através do arrependimento, assim como Pedro teve, os olhos do Senhor também ficarão sobre nós o tempo inteiro. Amém. A palavra fala que nós somos templo do Espírito Santo, muito mais do que essas paredes, que é um lugar santo, dedicado a Deus. A palavra fala que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E pensa que se você dedicar a sua vida a Deus, que Deus vai estar olhando por você dia após dia. Essa é a bênção. Essa é a maravilhosidade de andar ao lado de Cristo, de comunhar, ter comunhão com Cristo, de comungar com Ele. Nós não podemos perder essa vantagem de ter o olhar de Jesus sobre nossas vidas dia após dia. E Pedro aprendeu, viu? Vamos lá no livro de Atos, rapidinho. No livro de Atos, capítulo 3, a partir do verso 4. Pedro aprendeu. Sabe por quê? Porque o mesmo olhar de amor que Cristo teve por Pedro, Pedro teve agora por um outro semelhante. Pedro passou agora a realizar aquilo que Jesus muito realizava, que eram os seus milagres. E eu vou ler desde o verso 1, mas só para a gente entender que Pedro também fixou os seus olhos, assim como Jesus fixou os olhos nele, ele fixou os olhos em outra pessoa. E veja o que diz a partir do verso 1. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, que punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola. Vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, porém, fitando os olhos juntamente com João, e disse: olha para nós. É muito importante que quando Jesus estiver olhando para você, e essa advertência de Pedro é muito interessante que você faça a mesma coisa que aquele homem deveria fazer. Quando Jesus estiver olhando para você, é interessante que você também olhe para Jesus. Amém. Quando Jesus estiver olhando para mim, é interessante que também eu olhe para Jesus. Só assim o milagre ficará completo. Não adianta somente Cristo olhar para mim. Se Pedro tivesse com a cabeça baixa naquele momento que Jesus fixou os olhos nele, ele não teria visto a salvação de Cristo chegar até ele. É interessante isso por demais. É interessante que Jesus esteja olhando para mim. É interessante. Mas é interessante que eu também esteja olhando para Jesus. O milagre se completa quando eu olho para Jesus e vejo o seu milagre na minha vida. Vejo a conversão na minha vida. Vejo a salvação que é Cristo. E vamos lá seguindo, e olhava, citando os olhos para e ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Porém Pedro lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Amém. O milagre se completou quando aquele homem olhou para os discípulos. E quando nós olhamos para Cristo, os discípulos
discípulos aqui, eles representavam a Cristo. No momento em que Jesus subiu, e aí começa a história dos Atos dos Apóstolos, essa igreja representa a Cristo. A igreja de Atos representa Jesus. E nesse momento nós não temos os apóstolos, mas pelo contrário, nós podemos ser os apóstolos. E as pessoas que olharem para nós devem ver a Cristo e receber a sua salvação. Essa é a mensagem. Olhar para Cristo, porque em Cristo está a nossa salvação. Vamos agora para o ponto principal. Nós não vamos nos delongar, mas a mensagem precisa ficar em seu coração. Vamos para o livro de Lucas, já estávamos nele lendo Pedro, é só recuarmos, lendo o que falava a respeito de Pedro, e agora nós vamos para a passagem de um homem piedoso. A Bíblia conta a história desse homem, né? E o título dessa passagem, capítulo 2, verso 25, ele ainda fala assim, o cântico de Simeão. E vocês vão ver por que é o cântico de Simeão. Era o cântico da sua vida. E a Bíblia fala sobre Simeão. E fala justamente agora de um novo olhar. Um olhar que Simeão esperou pela vida inteira. E chega o grande momento. Simeão ali contempla o que ele passou a vida inteira esperando contemplar. Muitas vezes, outro dia eu falei no meu Instagram, a nossa caminhada da vida. E nós caminhamos a nossa vida inteira esperando alguma coisa. O que você tem esperado? O que você tem guardado? Em sua jornada cristã, o que você tem esperado? É isso que nós vamos ver, o que Simeão esperava. Todos já encontraram aí? Amém. Capítulo 2 do livro de Lucas, verso 25 em diante. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver Cristo, sem ver o Cristo do Senhor. Hoje nós não podemos ver a Cristo pessoalmente, mas nós podemos ver a Cristo pelos seus atos em nossa vida. Ainda essa noite eu postei no meu Instagram mais ou menos assim: não perca tempo tentando provar a existência de Deus, porque o importante é sentir o seu poder. Hoje nós não podemos ver a Cristo pessoalmente, ver a face de Jesus, como Simeão vê aqui, a gente vai ver isso, mas nós podemos sentir o poder de Deus em nossa vida. Amém. E você que está nos ouvindo, você pode justamente sentir o poder de Deus em sua vida dia após dia. Amém. E chegar um momento em que você vai ver a Cristo face a face, porque essa é a promessa bíblica. Amém. Se você se delimitar hoje em buscar o poder de Deus, buscar o poder do Espírito Santo em sua vida, e se eu também me delimitar a isso, nós veremos a Jesus face a face da sua vida. Amém. Tá bom? Mas vamos para a história de Simeão. E o Espírito Santo revelou a Simeão que ele veria Cristo. E aí, mais uma vez, olha o que é interessante do verso 27. Movido pelo Espírito Santo. E é interessante que eu e você tenhamos uma vida movida pelo Espírito Santo de Deus. Não tem sido fácil com tantas lutas, né? Não tem sido fácil com tantas demandas. Mas é interessante que eu e você não percamos o nosso foco, dia após dia, de ter uma vida movida pelo Espírito Santo de Deus. E Simeão, movido pelo Espírito Santo de Deus, vai ao encontro de Cristo que ele tanto esperou. Jesus ainda bebê. E aqui diz assim: movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. E você, movido pelo Espírito Santo, muitas vezes foi ao templo. Pensa que você vai para a igreja porque você quer? Pensa que você faz oração porque você quer? Muitas vezes o fato de nós irmos para a igreja, o Espírito Santo soprou no seu ouvido, lá em sua casa: vai para a casa do Pai. Lá tem uma bênção para você hoje, lá tem um louvor para você hoje. É o Espírito Santo que nos move. Ainda tem um hino muito conhecido de todos os evangélicos que diz assim: Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até por gemidos. Conhece esse hino? Eu não sou muito bom cantando não, isso é ousadia pura, viu? Mas esse hino fala que a pessoa, eu e você, podemos ter uma vida movida pelo Espírito Santo. Amém. É só eu e você desejarmos olhar para Cristo, que era o que Simeão desejava. E aí ele foi ao templo.
E quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão tomou o menino nos braços e louvou a Deus. E ele fala assim, agora posso morrer. Agora, Senhor, pode me despedir desse mundo. Ele já era idoso. E ele fala assim no templo, Senhor, agora pode me levar. Posso morrer em paz. Pode despedir em paz o teu servo, a palavra fala, segundo a tua palavra, porque o Senhor já havia prometido a ele, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Quem é a tua salvação? Eu pergunto para você e para mim nessa manhã, quem é a nossa salvação? A quem estamos procurando ver? Muitas vezes a gente fica perdendo tempo olhando para várias coisas deste mundo, e eu não posso citar, porque eu posso tocar em um ponto fraco seu e o meu também. Muitas vezes a gente perde muito tempo pensando em riqueza. Muitas vezes a gente perde muito tempo pensando em realização pessoal, não tem nada de errado nisso. Profissional, não tem nada de errado nisso. Mas muitas vezes a gente se esquece daquele texto bíblico que fala assim, buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Deus é o dono da prata e do ouro. Deus tem tudo em suas mãos. Não é que você vai deixar de trabalhar para ficar só lendo a Bíblia. Eu não estou falando isso, porque esse não é o conselho da palavra. Eu não estou dizendo para você que você vai abandonar todas as coisas para ficar só louvando. Não é isso. Mas todas as coisas que eu fizer, eu posso dedicar a Deus. Todas as coisas que eu fizer, eu posso agradecer a Deus. E Deus pode ser o primeiro em minha vida. Amém. E as outras coisas serão acrescentadas. E ainda vai para aquele texto que Simeão não perdeu. Simeão teve foco. E fala assim, o que adianta o mundo, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, perder a sua salvação? Simeão foi diferente. Os olhos dele estavam buscando ao Senhor o tempo inteiro, até que o dia que ele pôde contemplar Jesus, o menino Jesus, pegou nos braços e disse assim, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Amém. O meu convite, meu apelo para você nessa manhã, de maneira bem curta, você não quer ver a salvação do Senhor? Você não quer delimitar os seus dias, as suas horas para ver a Cristo da melhor maneira? O desejo nosso aqui da Igreja da Alegria é que você passe mais tempo com Deus, tenha mais intimidade com Deus, para que você possa enxergar as coisas da melhor maneira possível. Nós temos buscado isso, temos buscado enxergar a salvação todos os dias, através das misericórdias do Senhor, porque a palavra fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E nós temos buscado viver uma vida, mesmo com os grandes desafios que enfrentamos, nós temos buscado viver uma vida onde os nossos olhos contemplem a face de Jesus, ainda tentando vê-lo através dos seus grandes feitos em nós e em outras pessoas também, através dos sinais proféticos que a Bíblia tem nos dado, nos confirmado dia após dia, e essa pandemia é um deles. Nós estamos vendo Jesus, não literalmente, fisicamente, mas vemos Jesus em sua palavra. Se você fixar os olhos na palavra de Deus, você verá tudo que Jesus tem para você. Amém. Amém. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus diz isso a respeito da palavra e depois ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer encontrar Jesus? Quer ver Jesus? Esse é o caminho. A palavra de Deus é o caminho, é a salvação. Não tem outro meio da gente ver Jesus a não ser guardando a sua palavra, seguindo a sua palavra, lendo todos os dias a sua palavra, buscando comunhão através da palavra. Que Deus abençoe você e sua família, que os seus olhos possam em breve contemplar mais e mais a face do Salvador. Que dia após dia o seu desejo e o meu desejo sejam justamente de ver Jesus e ver a sua salvação. Amém. O apóstolo Paulo fala que nem olhos viram, nem um olho viu aquilo que o Senhor foi preparar para mim e para você. É isso. A única coisa que os seus olhos ainda não podem ver, só podem imaginar, é justamente a majestosa criação de Deus, além da que tem aqui.
daquele que foi preparado nos céus para mim e para você. Amém. Se os nossos olhos fixarem no Senhor dia após dia, esse vai ser o resultado. Mas eu penso que não é nem isso que nós mais almejamos, apesar de valorizarmos muito tudo que Cristo foi fazer para nós. E o apóstolo João também diz, né? Não se tudo o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito. E Jesus fala assim: vou preparar-vos um lugar. Eu sei que o lugar já está preparado, mas o meu anseio, o seu anseio deve ser justamente, além de ver todas as maravilhas que Cristo fez por nós, é ver o próprio Cristo. Amém. É olhar na face dele e agradecer: Senhor, obrigado pelo sacrifício que fez pela minha vida. Obrigado por toda a obra, pela obra completa, que mesmo depois que o Senhor foi, morreu na cruz, ressuscitou para a minha salvação, ascendeu ao céu, e até hoje Cristo chega no trono celestial do Pai, no Santo dos Santos, e fala: Senhor, foi por André, foi por Jairo, foi por Anderson, o salve. Então, o nosso motivo maior de estarmos na glória, quando o Senhor nos levar, é justamente encontrar com Jesus. A fila vai ser grande, mas eu quero estar lá. Amém. E ter a oportunidade de contemplar a face do meu Salvador, não com esses olhos, porque a palavra fala que o nosso corpo será transformado, mas com olhos bem melhores do que esses que nós temos. Amém. A palavra fala que aqueles que estiverem vivos serão transformados no abrir e piscar de olhos. Olha aí. Não quer você ser transformado para viver na glória de Deus? Amém. Aceite o convite do Salvador. Fixe seus olhos no Mestre dia após dia, porque Ele tem muitas coisas boas para revelar a você e a mim. Que Deus o abençoe. E que este culto possa ser uma bênção para você, assim como foi para nós que estamos aqui na igreja. Que Deus nos abençoe dia após dia e que os seus olhos possam estar sempre em Jesus. Vamos orar agora. Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez meditar na Tua palavra e aprender mais de Ti. Sabendo, Senhor, que se lermos a Bíblia, prestarmos atenção em alguns sermões, se buscarmos mais da Tua palavra dia após dia, se trocarmos músicas seculares, profanas, com apelos sexuais, com apelos para a morte, pelos louvores que o Senhor dá aos Teus filhos, pelo dom que o Senhor dá aos Teus filhos, de músicas para a vida, se nós trocarmos livros que falam de morte, de muita coisa ruim, de traição, e colocarmos os nossos olhos fixos, Pai, na Tua palavra, nós vamos poder contemplar também a Tua face, que é o nosso desejo maior. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa manhã, para que nós possamos ter um arrependimento daquilo que fizemos errado, assim como Pedro teve, quando o Senhor Jesus fixou os olhos nele. Que nessa manhã, através da Tua palavra, não através de mim, que sou fraco e preciso também da Tua salvação, mas através da Tua palavra, que o Teu olhar possa ter chegado a todos nós, e que o arrependimento venha a nós, para que nós possamos ter a salvação. Amém. Abençoe essa igreja, abençoe esse tempo físico, para que o Teu Santo Espírito habite aqui, e que os olhos do Pai não saiam daqui nunca. Amém. Abençoe também o templo do Espírito Santo, que é cada pessoa que está conosco, os que estão aqui na igreja e os que estão aí do outro lado, para que eles possam também receber a Tua salvação de maneira integral, viva e fortificante. Nos guie, Senhor, nos guarde. Toma esse restante de sábado em Tuas mãos, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos.